Anular totalmente o ego. Assim diz a sexta norma fundamental dos praticantes da Seixinoye. De acordo com o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, ego tem o sentido de o eu de qualquer indivíduo. Na psicologia, grosso modo, ego é o centro da personalidade. Por isso fala-se em fortalecer o ego. Mas na Seishnoye, o termo ego é empregado com o sentido de pequeno eu, origem do egoísmo, egocentrismo, egotismo, egolatria, etc. O pequeno eu surge do desconhecimento de que nós, seres humanos, somos filhos de Deus, infinitamente grandiosos, criados à imagem e semelhança do Pai. Em japonês existe a palavra mushin, mu igual sem e shin igual a mente, mas não significa que a mente está ausente ou que a mente não existe. Mushin tem o sentido profundo de mente despojada, desapegada do ego. Mushin expressa a verdade central da religião e é o caminho correto do ser humano. A anulação do ego não significa tornar-se alguém com personalidade indefinida e sem vontade, mas é simplesmente lançarmos nossa vida dentro de Deus e alcançarmos o estado espiritual de criança. Por isso Jesus Cristo asseverou: em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. Lucas 18:17. Receber o reino de Deus como criança, ou tornar o próprio coração em coração de criança, significa entregar-se incondicionalmente a Deus. Entregando-nos incondicionalmente a Deus, tornamo-nos incondicionalmente felizes. Como disse anteriormente, ao anular o ego, não nos tornamos pessoas sem vontade própria, mas os nossos desejos passam a ser desejos provenientes de Deus e, justamente por isso, jamais deixarão de se realizar e passamos a aceitar docilmente a manifestação de Deus que aloja em nosso interior. A manutenção da personalidade nem sempre é de natureza egoística. Quanto mais perfeitamente o indivíduo revela a característica concedida a ele, mais se identifica com a vida universal. Quando se diz abandonar o ego, não significa abandonar a missão individual. Significa abandonar perante Deus a vontade egoística do falso eu. Não se trata em absoluto de abandono da personalidade, nem de entrega do eu a alguém dotado de forte ego. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mateus 19:21. Creio que essas palavras do Evangelho são muito mais um convite à anulação do ego do que uma proposta a uma vida carente e desprovida de posses materiais. Clemente de Alexandria enxergava esses versículos como uma advertência ao apego à matéria. A exortação de Jesus não deve ser tomada ao pé da letra. O que Jesus realmente queria dizer não era que os homens deveriam literalmente abandonar suas riquezas. Bastava olhar para as populosas ruas de Alexandria, dizia Clemente aos seus correligionários, para ver que não havia virtude na pobreza como tal, mas sim que deveriam banir da alma o excessivo desejo, a mórbida excitação pela riqueza com suas ansiedades. Enquanto somos prisioneiros do ego, nossa própria mente nos mantém como escravos do excessivo desejo e mórbida excitação da riqueza, da nossa posição e imagem perante as pessoas. O viver religioso proposto pela Seishnoye não é um viver desprovido e despreparado, mas um viver em que há preparo em tudo, conforme nos diz a revelação divina sobre o viver religioso. Seguir o caminho religioso é abandonar as ambições humanas. Há pessoas sinceras que, ao se depararem com esse ensinamento, se afligem quando se dão conta de que ainda mantêm algum tipo de ambição humana. Mas afligir-se dessa forma também não é o modo de viver da Seishnoye. Devemos ser indulgentes com o eu fenomênico e saber que o importante para este momento é avançarmos, um passo de cada vez. Apegar-se ao ego e às posses do ego não é bom. Apegar-se ao desejo de anular o ego também não é bom. Sempre que há apego, há sofrimento. Quando há apego ao caminho, ele deixa de ser caminho. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:10: Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Este é o verdadeiro estado de anulação do ego, em que se devolve o mérito a Deus, mas é capaz de reconhecer os próprios esforços e dedicação. Não devemos nos apegar a ponto de não sermos capazes de aceitar com alegria os elogios que, porventura, venhamos a receber por nossas virtudes, capacidades ou bons trabalhos realizados. Receber com alegria aquilo que os outros nos oferecem também é uma virtude e uma forma de generosidade. Como prática para a anulação do ego, proponho o seguinte exercício. Durante um mês,
Reservemos um tempo para mentalizarmos de 5 a 10 vezes as palavras do dia 29 de janeiro do livro Preceitos de Luz, de autoria do Sagrado Mestre Masaru Taniguchi, transcrita a seguir. Eu já não confio na força do meu ego. Não confio em quaisquer condições ou situações externas. Não confio nem mesmo no poder das minhas mentalizações e orações. Confio unicamente em Deus. Eu oro não porque confio no poder da minha oração. As palavras das minhas orações são apenas meios para recorrer a Deus. Por isso não importa que elas sejam simples. Se a oração for sincera, Deus infalivelmente a atenderá. Ele sabe o que é necessário a mim antes mesmo de eu lhe pedir. Contudo, movido pelo amor a Deus, não consigo deixar de chamar seu nome. Muito obrigada. Oração para se expandir para a superdimensão por meio de atos de amor. O ser humano é o filho nascido da grande vida universal, que permeia todo o universo. A grande vida universal habita em todos os seres humanos, e os seres humanos são vivificados pela grande vida. Portanto, os seres humanos que parecem ser finitos têm o infinito em seu interior. Eles são uma existência que é individual e ao mesmo tempo universal, finita e ao mesmo tempo infinita. Dessa forma, cada ser humano, quando considerado fisicamente, pode parecer ser separado e diferente um do outro. Porém, quando sua imagem verdadeira é captada, ele ou ela é um com os outros, por meio de sua conexão com a grande vida. Eles mantêm um equilíbrio estando mutuamente onde deveriam estar, nas condições em que deveriam estar e com a quantidade que deveriam ter. Quando uma pessoa rompe este equilíbrio por meio de violência, ela obrigatoriamente receberá uma retaliação por meio do princípio de equilíbrio do universo. Este equilíbrio restaura a liberdade dada pela grande vida, na qual cada vida individual, como uma parte da grande vida, expressará sua habilidade na sua área com seus recursos. Nesta área, a vida individual desfruta de perfeita liberdade, e por meio dos esforços de cada pessoa que não atenta contra os outros, a vida individual é livre para crescer e prosperar abundantemente tanto quanto ela desejar. O limite das coisas no mundo fenomênico pode parecer restrito em área e tamanho, mas no mundo da alma não existem quaisquer limitações. A alma é livre para crescer, expandindo-se internamente a partir de um mundo microscópico, até atingir um mundo de dimensão máxima. É livre para demonstrar a autoridade, a vastidão e a pureza da alma. Esta liberdade nunca acompanha a agressividade, expandindo-se de forma imprudente no espaço tridimensional. Ela cresce e se estende para o hiperespaço e alcança o mundo dimensional máximo que habita nas profundezas do mundo microscópico. Assim, não há aventura tão grandiosa e emocionante como esta. Para crescer e se estender internamente, a primeira coisa que a alma de uma vida individual deve fazer é romper as limitações do eu e fazer coisas para o bem-estar dos outros. Este é um ato que permite que o eu cresça e se expanda sem atentar contra os outros, enquanto doa aos outros. Praticar esse tipo de ato de amor significa que o eu já cresceu e se expandiu no mundo de dimensão espiritual, transcendendo as restrições do espaço físico. Uma vez que o amor é uma existência de dimensão espiritual, quando a pessoa der amor, ela aumentará em vez de diminuir e crescerá e se expandirá espiritualmente. Dessa forma, praticando individualmente atos de amor, conheceremos a verdade de que dar significa aumentar ainda mais, e expandindo os atos de amor na vida de alguém, do servir a um indivíduo, para servir à sociedade, para servir ao país e para servir ao mundo. Perceberemos a maneira como um filho de Deus cresce. A expansão desses atos altruístas de amor significa que a alma da pessoa está se voltando para o seu interior e se expandindo em direção à vontade da fonte superdimensional que é Deus. Assim, ao contrário do que ocorre quando se busca benefícios na dimensão do espaço ou obtemos ganhos territoriais, estes atos de amor não colidirão com a expansão da vida dos outros. À medida que nossos esforços para praticar atos de amor aumentarem e, como resultado, nossa habilidade de poder salvar os outros crescer, nossos sentimentos de felicidade e propósito de vida também crescerão e aumentarão. Sou grato a Deus por me ensinar esta verdade. Muito obrigado.